Bom, tudo bem? Meu nome é Marlon Henrique de Souza, sou arquiteto de Balneário Camboriú, Santa Catarina. É uma grande honra estar aqui dando essa entrevista para vocês e vamos começar com as perguntas então. A arquitetura foi representada nos festivais de arte moderna? De fato, o seguinte, a Grande Semana de Arte Moderna de 22 não se falou de arquitetura, se falou sobre música, pintura e sobre literatura. Porém, ela foi importante para desenvolver uma pessoa que nós vamos falar mais para frente. Como a arquitetura foi introduzida ao modernismo? De fato, o seguinte, a arquitetura sempre viveu grandes períodos, período clássico, período do Renascimento, tal. E a arquitetura moderna, ela basicamente veio no século XX para já incentivando as novas técnicas construtivas, num construir mais barato, num construir já pensado para a grande urbanização que vinha chegando já no planeta, sabe? Então a arquitetura moderna é uma arquitetura que já corresponde à modernidade mesmo do planeta. O que foi a Semana de Arte Moderna para a arquitetura? No caso, a Semana de Arte Moderna foi importante para dizer para os pensadores daquela época como se fazer um modernismo brasileiro, porque o modernismo já estava instalado na Europa, só que eles queriam ver como se fazer um modernismo, uma arte moderna com os elementos nacionais. E de fato ela serviu muito para moldar Mário de Andrade, e Mário de Andrade depois que veio moldar Lúcio Costa, que fez a arquitetura moderna de fato, sabe? Qual o papel de Mário de Andrade para a arquitetura? Bom, já estava falando na pergunta anterior, porque uma coisa é ligada à outra. Então, Mário de Andrade ele se desvincula da Semana de Arte Moderna já com esse pensamento de arquitetura. Então, de fato, ele assina uma revista chamada Espírito Nouveau, que é uma revista francesa, e na década de 20 ela já chega no Brasil. Então, com essa revista, que era feita por Le Corbusier, ele tinha informação e aqui ele passava no jornal que ele escrevia. Então, até que de fato Lúcio Costa leu uma reportagem que ele escrevia sobre arquitetura moderna e linkou com toda a arquitetura colonial brasileira. Então, ali ele começou de fato a achar que a arquitetura moderna tinha um plano de sucessão de toda a arquitetura colonial, sabe? E não a arquitetura neoclássica que vinha sendo feita, que era uma coisa copiada dos gregos, que não tinha nada a ver com o clima e com os métodos de construção brasileiros, que são métodos muito mais caboclos, muito mais simples. Quem foi Antônio Moya para a arquitetura e quem foi George Pitzenbell para a arquitetura? De fato, esses foram arquitetos que estiveram presentes na Semana de Arte Moderna, porém eles não tiveram assim grande importância para a arquitetura moderna, sabe? Eu tenho como teóricos assim base do que eu falo Guilherme Wisnik, tem o Dias Comas, que está bem velho, mas ainda está vivo, que é aqui do Rio Grande do Sul. E de fato eles não citam muito assim esses dois, sabe? Tiveram apenas a importância dentro da Semana de Arte Moderna, mas pro desenrolar da arquitetura moderna eles não foram tão importantes. Qual a importância de Lúcio Costa para a arquitetura modernista do Brasil? Bom, de fato Lúcio Costa ele era um cidadão muito bem articulado, Ele veio para o Brasil aos 18 anos e muito cedo aqui ele conseguiu ser diretor da Escola Nacional de Belas Artes. Então, quando Getúlio Vargas já estava no poder, Getúlio Vargas tinha como ministro da Educação Gustavo Capanema, e Gustavo Capanema tinha ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade como seu chefe de gabinete, que Carlos Drummond de Andrade já tinha aquelas influências da arte moderna da Semana de 22. Então, quando eles fazem um concurso para o Ministério da Educação e Saúde lá no Rio de Janeiro, quem ganha é Arquimedes Memória, que foi mesmo o arquiteto que projetou a LERJ
lá do Rio de Janeiro. Então, Gustavo Capanema e Carlos Drummond de Andrade acho que pegaria mal para o Estado Novo ter uma arquitetura que remetesse à arquitetura grega com alguns elementos marajoaras, sabe? Não tinha nada a ver com o pensamento de Brasil que eles tinham naquele momento. E então eles chamam Lúcio Costa, né, para fazer o projeto. Eles pagam Arquimedes Memória e Lúcio Costa, ali ele poderia ter feito a obra da vida dele. Mas, no entanto, ele convoca todos os arquitetos modernos que participaram daquele concurso também para o Ministério da Educação e Saúde, e ali ele junta todos, começa a pensar e insiste na vinda de Le Corbusier para o Brasil. Le Corbusier, o mesmo dono da revista Espírito Novo que Carlos Drummond de Andrade assinava e de fato influenciou eles, né? Então, e Le Corbusier também tinha muito interesse em vir para o Brasil, porque a Bolsa dos Estados Unidos quebrou na década de 29 e ele começava a olhar para esse país da América do Sul como um local que poderia vir a dar a ele grandes obras. Então ele também vem com muito entusiasmo, né? Ele já chega aqui de Zeppelin, já chega com um estado de grande arquiteto e diz como tem que ser. E fica aqui um tempo, e quando ele estava aqui, quem ficou mostrando a cidade para ele era Oscar Niemeyer, né? Porque Oscar Niemeyer já falava francês e era a pessoa certa para levar, para ser a pessoa para apresentar a cidade. E diz Ciro Pironde que em relatos do Lúcio Costa, mesmo velhinho, falava que Oscar Niemeyer era uma pessoa sem jeito para a arquitetura. E depois que ele ficou 3 semanas com Le Corbusier, Oscar Niemeyer torna-se o gênio que é, né? Fazendo grandes obras. Então, Lúcio Costa foi muito importante por causa disso, né? Ele conseguiu reunir a teoria, a prática e a execução de obras. Qual a importância de Gregor Warchavchik para a arquitetura modernista do Brasil? Um termo também que não se usa tanto é arquitetura modernista no Brasil, né? Geralmente as pessoas falam arquitetura moderna no Brasil. Mas Gregor Warchavchik, ele introduz a primeira arquitetura moderna no Brasil, sabe? Vale lembrar que não é arquitetura moderna brasileira. É uma arquitetura porque Gregor Warchavchik é ucraniano, ele chega no Brasil e no Brasil ele se casa com Nina Klabin, que era da elite paulistana. Então aqui ele faz 3 casas que são muito parecidas. Então nessas casas ele já desenha como se fossem casas neoclássicas, com todo o engodo e tal. Mas no entanto, quando ele faz a obra, ele tira isso e alega que faltou dinheiro para a construção das casas e deixa elas sem os telhados e sem aquelas ornamentações que caracterizavam as construções da época. Então, de fato, ele consegue, com todo esse jogo de cintura, estar implantando a arquitetura que ele acha que deve ser feita. Porém, essa arquitetura ainda não foi tão importante como a arquitetura que, de fato, culminou no resultado do Ministério da Educação e Cultura. Foram Lúcio Costa e Gregor Warchavchik que começaram a arquitetura moderna no Brasil? Aí sim, aí eu concordo. Porque Gregor Warchavchik trouxe a arquitetura moderna no Brasil e Lúcio Costa conseguiu fazer a arquitetura moderna brasileira. Os dois juntos chegaram a ter escritório, mas que não durou muito tempo. E tem até uma foto icônica, né? Que é Lúcio Costa, Gregor Warchavchik e Frank Lloyd Wright, que foi o maior arquiteto americano de todos os tempos em visita ao Brasil. Então eles construíram até algumas obras, eu acho que algumas delas estão até no chão, né? Por isso que vale e muitas vezes ter muito cuidado, né, com o patrimônio arquitetônico, né? Porque são terrenos, os terrenos têm vários interesses e muitas vezes as obras vão para o chão, né? Qual a importância de Le Corbusier para a arquitetura modernista do Brasil? Le Corbusier, ele não só teve importância para a arquitetura moderna do Brasil, como também teve importância para a arquitetura moderna mundial, né?
ele tem um livro chamado Por uma Arquitetura, e esse livro é o livro mais influente dentro da arquitetura em todo o século XX, sabe? Ele é um cidadão que escreve muito bem, e ele tem tanto uma obra que respalda a literatura dele, tem tanto uma literatura que dá suporte à obra. E ele era uma pessoa que produzia material constantemente, entre desenhos, projetos e escritos, e trocava cartas com diversos brasileiros. Tem várias cartas dele com Lúcio Costa. Essas cartas agora estão sendo traduzidas aqui para as editoras brasileiras, até tá sendo feito. Quem está fazendo é o Laurentino, agora me falhou a memória, mas depois eu posso estar corrigindo e estar passando o nome para você estar colocando aí no card. Então, Le Corbusier foi muito importante, né? Até mesmo pela revista Espírito Não Voa, por tudo que ele tem. Qual a importância de Oscar Niemeyer para a arquitetura moderna do Brasil? Bom, Oscar Niemeyer, depois que ele ficou as 3 semanas com Le Corbusier, ele participa junto daquele conjunto que Lúcio Costa reúne, e ele faz um croquis usando a primeira proposta de Le Corbusier, porque o Le Corbusier ele faz um desenho, mas ele faz um desenho num terreno que não era para ser o terreno do prédio, sabe? E fala que o jeito que estava projetando estava muito ruim e vai embora muito bravo até. Então um dia o Niemeyer, Oscar Niemeyer pega, ainda muito jovem, né, como estagiário, pega a ideia que Le Corbusier deixou e faz no terreno de fato que é para ser a obra, né? Ele faz um plano abaixo que tem levantado por pilotis de 9 metros, pilotis de 1 metro de espessura. Esse teto já tem vegetação, que foi projetada por Burle Marx, e faz uma torre que tem 2 empenas cegas dos 2 lados, uma fachada toda de prisma e uma fachada toda de vidro. Então já é de fato uma construção moderna, já é de fato uma construção com as 2 empenas cegas. Essas 2 empenas cegas ele usa muito tarde depois ainda nas construções de Brasília, até o final da vida dele ele continua usando empena cega. E usa 2 fachadas de vidro sempre, né? Então, um lado com brise, outro lado sem. Ali ele funda basicamente uma arquitetura que ele leva para toda a vida dele, né? Fala que o Niemeyer é uma pessoa muito inventiva no sentido das formas. Sim, mas só que ele é muito inventivo no diminutivo. Muitas vezes as obras dele são muito parecidas, né? Usam sempre a mesma técnica, que é as 2 fachadas cegas e 2 fachadas de vidro sempre. E ali ele funda basicamente de fato a arquitetura que tem respeito mundialmente até hoje. Se de fato hoje eu fazer uma construção com 2 empenas cegas, 2 empenas de vidro, é o que há de mais moderno até hoje ainda dentro da arquitetura, sabe? É uma forma muito simples, mas que se adapta muito ao clima e à construção brasileira. Então pode-se colocar várias obras hoje de Márcio Kogan, por exemplo, que é a mesma coisa, 2 fachadas cegas e 2 fachadas em vidro. O que é o estilo moderno na arquitetura e quais são as principais características? Bom, o estilo moderno na arquitetura acaba sendo muito amplo, né? Mas vamos falar sobre o estilo moderno na arquitetura brasileira. O estilo moderno na arquitetura brasileira é basicamente uma construção com pilares sem ornamentos, então são pilares quadrados ou redondos. Pode muitas vezes ter um pilar um pouco esculpido, como usava Vila Nova Artigas, como usa Paulo Mendes da Rocha também em alguns projetos. Mas de fato a base são os pilotis, né? Que são os pilotis que são muito usados na obra de Oscar Niemeyer. E uma laje plana, uma laje livre, terraço jardim, térreo livre. São basicamente os 5 pontos da arquitetura de Le Corbusier, mas que se adequaram muito bem, né? A todos os modernistas brasileiros que são Rino Levi, Heidi, Lina Bobardi, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, até o catarinense Pedro Paulo de Melo Saraiva, que foi um autêntico modernista no Brasil. Então, basicamente são isso, né? Depois veio a Escola Paulista, tal, que deu todo um caráter
mais neoconcretista, uma coisa que vem mais de Lydia Clark e tal, com a iluminação zenital, uma atmosfera diferente, mas a arquitetura brasileira mesmo são os pilares fundamentais que foram criados por Niemeyer, essa geração de modernos. É uma arquitetura de fato muito simples, sabe? É uma arquitetura que é muito didática. É uma arquitetura que, por isso que Niemeyer é tão clássico assim, porque os princípios fundamentais da arquitetura dele podem ser ensinados até hoje. E é possível com esses fundamentos construir uma boa arquitetura, obras boas e muito baratas, sabe? Te digo que qualquer obra moderna, se for feita na ponta do lápis, é muito mais barato do que qualquer obra que tem na sua rua, sabe? Com certeza, eu digo isso com toda certeza. Como era a arquitetura anterior à semana de 22? Bom, a arquitetura antes da semana de 22, eu posso até estender esse prazo antes de 1928, 29, que foi que saiu ali o Ministério da Educação e Saúde. Era uma arquitetura brasileira que tinha relevância muito apenas em sua arquitetura clássica, né? Cidades históricas brasileiras são cidades assim que são patrimônios mundiais e tem uma arquitetura que é muito sadia. Mas dessa arquitetura sadia, que não era de fato uma arquitetura toral, podemos tirar daí 3 pessoas, então, que Aleijadinho, que vem bem antes, assim, foi uma pessoa que se destacou não só pela arquitetura, mas também pela arte. Aleijadinho tem ótimas igrejas. Mas também podemos dizer, então, que uma arquitetura que ainda hoje tem muito... As pessoas têm muito cuidado e têm muita admiração, é Ramos de Azevedo e Prestes Maia, sabe? Que foram pessoas que, de fato, tiveram obras mais no campo do urbanismo e que não foram obras de excelência, né? Até então, um arquiteto que era de fato famoso e tinha uma conotação assim acadêmica, antes de 1922 e antes de 1929, que de fato a arquitetura mudou no Brasil, era Arquimedes Memória, né? Arquimedes Memória é um arquiteto neoclássico. Então, por isso que hoje as escolas de arquitetura têm tanto desrespeito com os neoclássicos, sabe? Por isso que muitas vezes, ao ver algum arquiteto fazendo uma obra neoclássica, todas as universidades e as pessoas que de fato produzem pesquisas e pessoas de mestrado, doutorado e produzem texto, tem tanto nariz torto com os neoclássicos, né? Porque de fato o neoclássico não foi nada no Brasil, né? Não tem nenhuma obra acadêmica neoclássica no Brasil, sabe? Não tem nenhuma relevância. Tudo que é ornamentado no Brasil, tudo que é o a mais, sabe? Então, por isso que a arquitetura moderna brasileira, ela é de fato o princípio, e o Brasil também talvez tenha, com essas gerações modernas, ter dado a maior contribuição para a arquitetura moderna mundial, sabe? Tem algumas recentes entrevistas, por exemplo, de Marcy Kogan, que ele fala isso, que talvez no Brasil se produziu a arquitetura moderna mais interessante da história. Isso na década de 20, 30, 40 e 50, por todas as gerações modernas do Brasil. Quais as principais obras arquitetônicas de 22? Bom, eu passo. Bom, mas na década de 20, o que teve de obra importante? O Teatro de São Paulo, né, a Alerj e tal, que tem obras que tem um certo cuidado ali, mas são obras muito abaixo do que de fato são as grandes obras brasileiras, né? Quais foram as principais mudanças na arquitetura posteriormente à Semana de Arte Moderna? Bom, foi isso, né? Por todos esses pensadores aí tal, que de fato eram interligados e que depois influenciaram pessoas que foram importantes na história do Brasil, as principais mudanças foram de fato
essa atenção que eles deram para o novo mundo, né? Então, de fato, não tem mais por que construir uma arquitetura toda ornamentada, sendo que hoje as preocupações são construir para toda essa alta taxa de população que vem se multiplicando e multiplicando e multiplicando, sabe? Então, de fato, tudo hoje que tem alguma relevância tem a ver com tentar chegar numa resposta a essa arquitetura para todos, assim, né? Então, de fato, hoje temos algumas respostas de habitação popular, que talvez seja o Pedregulho, de Afonso Eduardo Reid, né? Tem alguns vídeos no YouTube, também na Tamanduá TV também tem alguma coisa. Onde se faz, né, habitações públicas já com creche, com todos esses serviços assim, com arquitetura moderna, sabe? Uma arquitetura que de fato serve ao povo. Como arquitetura também que responde a esses anseios também da nova do que a cidade precisa, temos o Copan em São Paulo, né, que tem 4.000 pessoas morando no Copan. Só o Copan tem mais pessoas do que muitas cidades brasileiras. Então, é algo assim que foi feito há mais de 50 anos, tem 36 andares, passa metrô embaixo, e tá ali até hoje. Quando algum arquiteto vai construir qualquer prédio, qualquer coisa, foi 5, 6 torres, alguma coisa sem lógica ali. Não, tá um prédio só, tem desde kitnet até casas de 3 quartos lá dentro. Então tem desde do punk ao dono do banco morando lá, muito bem localizado. E também tem o Complexo JK também, de Oscar Niemeyer, que fica em Belo Horizonte, que também atende a população de baixa renda. Então é isso, sabe? As mudanças da arquitetura semana moderna foi basicamente chegar a soluções que pudessem ter algum, não sei, muito tem que ser feito, né? A arquitetura hoje ainda está muito a serviço da classe A, né? Porque muitas vezes ela se vê muito fraca assim perante as mudanças do mundo, assim, né? Mas de fato a arquitetura deve responder a isso hoje em dia. Como você vê a arquitetura de São Paulo? Bom, a arquitetura de São Paulo, para mim, São Paulo, se tu souber fazer uma rota para querer ver obra, é o local que mais se vai ver obra boa, né? Tem um livro que é Dicionário da Arquitetura Moderna de São Paulo. É um livro que tem pela editora Romano Guerra agora, que está sendo relançado, e é um livro que foi muito bem escrito. E lá tem tanto as obras de 1922, desde Gregor Warszawa, ali e tal, até 1979, que foi quando o livro foi escrito, assim. Tem toda uma trajetória. Tem o nome da rua, o número, as casas. Grande parte dessas casas ainda estão lá, algumas não são visitáveis porque foram mudanças na estrutura, na forma de construir, que são em terrenos privados e tal, mas tem muita obra pública boa, né? E pode dizer que a arquitetura brasileira em São Paulo, de fato, tem muito a ensinar, né? Tem muito a se procurar. E depois tem Brasília, que também tem sua importância, mas daqui a pergunta de fato é para São Paulo, né? São Paulo de fato leva o ouro, talvez, junto com Brasília, e junto talvez com Ouro Preto, Mariana também, sabe? São cidades que são muito importantes assim para a arquitetura. De fato, São Paulo é um pouco mais importante para a arquitetura mais recente. Por fim, como você acha que a arquitetura do Brasil estaria hoje se não houvesse ocorrido a Semana de Arte Moderna? Bom, não sei dizer. A Semana de Arte Moderna foi muito importante por todo o seu desenrolar, e como ela estaria hoje se não fosse a Semana de Arte Moderna? É difícil, né? Mas vamos dizer que estaria mais atrasada, né? De fato, a Semana de Arte Moderna agilizou muita coisa. Produziu uma geração de intelectuais muito, muito boas, né? Por isso que muitas vezes vale a pena investir, né? na cultura,
porque muitas vezes tu deixa de construir algo importante, né? Recentemente a gente teve um caso de uma pessoa que foi muito estudada na escola de arquitetura, que é Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha, dentro da arquitetura brasileira hoje, ele é uma espécie de arranha-céu, porque do campo de fazer prédios e casas, ele é referência. No campo de mobília, ele é referência. A cadeira aqui é uma cadeira desenhada por ele. No campo de reformas em edifícios históricos, ele é referência. Ele tem uma reforma na Pinacoteca de São Paulo, que é, agora não me falha a memória, o Ed Ramos de Azevedo e Ed Prestes Maia. Também coloca aí embaixo na edição de quem que é. Mas ele é referência em tudo, ele desenha cidades. Teve um certo momento assim que ele fala que as casas às vezes não tem mais nenhuma relevância para a arquitetura, ele se coloca apenas a projetar prédios, porém volta e meia ele faz algumas casas, algumas coisas, porque ele, de fato ele acha que crescer espraiadamente para ele não tem nenhuma relevância, ele acha que as coisas só devem crescer para cima. E assim né? E de fato, agora que ele está já com 90 anos, ele mandou todo o seu acervo para Portugal, sabe? De fato, ele não tem mais nenhuma crença nas instituições públicas brasileiras. E então é mais uma joia brasileira que a gente perde, né? E assim talvez estamos perdendo agora, né, com esse novo governo, por não estar investindo tanto em questões assim de cultura. Coisas como uma Semana de Arte Moderna pode ter sido em 22, sabe? Então, de fato, a Semana de Arte Moderna é importante, mas também os movimentos culturais são importantes, né? É isso aí, um grande abraço, espero ter correspondido e ajudado vocês. Fico à disposição para tudo que precisar. Até a próxima.